Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Após a morte misteriosa de sua filha, um policial e seu melhor amigo partem em uma busca por respostas. Nesta investigação, eles irão entrar em confronto com poderosas gangues que escondem um grande segredo. A sede de vingança deste pai, em luto, trará à tona um audacioso plano que envolve jovens inocentes. Agora, nada, nem ninguém, poderá parar esses dois vingadores, que têm como único objetivo desvendar quem está por trás da morte de sua filha. A jornada até o cabeça de toda essa organização não será fácil, pois eles enfrentarão poderosos inimigos, homens treinados e prontos para matar. Porém, a sua sede de justiça será maior que todos os desafios que forem colocados no caminho deles. Cenas incríveis de ação e suspense esperam por você, no caminho desses dois policiais. Um filme eletrizante, do início ao fim. Intolerância zero. Após um brutal assassinato de um dos mais respeitados juízes da cidade, dois policiais, Mark e James, parceiros de longa data, decidem partir em uma missão implacável, em busca de justiça. Movidos pela revolta e pela necessidade de vingança, eles se deparam com um submundo sombrio, onde a lei do mais forte prevalece e onde os poderosos ditam as regras sem temer consequências. A cada esquina, uma nova revelação, a cada rosto, uma nova ameaça. Os dois policiais, sem medir esforços, começam a perseguir os envolvidos, atravessando as fronteiras do permitido e adentrando um universo de crimes que vai muito além do que poderiam imaginar. Eles enfrentam perigosos narcotraficantes, políticos corruptos e mercenários impiedosos, numa rede de conspiração que envolve as mais altas autoridades do país. A cidade, antes calma, agora se torna um campo de batalha, e eles, os guerreiros incansáveis dessa luta, sem descanso, sem medo. Mark, com seu olhar frio e calculista, e James, guiado pela raiva e pelo desejo de vingança, formam uma dupla explosiva, que ninguém consegue deter. A cada passo que avançam, a tensão aumenta, as batalhas ficam mais ferozes, e o mistério por trás do assassinato do juiz parece se complicar ainda mais. Suas vidas se tornam uma dança perigosa entre o dever e a lei, entre a justiça e a vingança. A determinação desses dois homens os leva a uma batalha final, onde cada movimento será crucial, onde cada decisão poderá significar vida ou morte. Eles se encontrarão cara a cara com os chefões do crime, em um confronto que será lembrado para sempre. Num turbilhão de tiros, explosões e confrontos, Tolerância Zero revela a essência de uma luta sem fim, onde os mocinhos, cansados de esperar por justiça, decidem fazer suas próprias regras. Enquanto Mark e James avançam em sua cruzada implacável, eles se deparam com aliados inesperados, pessoas comuns que também foram vítimas do sistema corrupto que governa a cidade. Entre eles, uma jovem jornalista, Helena, determinada a expor a verdade por trás dos crimes que envolvem figuras influentes e perigosas. Ela se junta aos dois policiais, fornecendo informações valiosas, mas também se arriscando em um jogo mortal, onde qualquer deslize pode ser o fim. A tensão cresce quando Mark e James descobrem que o assassinato do juiz é apenas a ponta do iceberg de uma conspiração que envolve tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e até o financiamento de guerras em territórios distantes. Cada nova pista leva a um inimigo mais poderoso, a um segredo mais sombrio. As ruas se tornam ainda mais perigosas, e as noites mais longas e repletas de emboscadas e perseguições alucinantes. Ao mesmo tempo, o passado começa a assombrar os dois homens. James, consumido pela culpa de um erro que cometeu anos atrás, se vê diante de fantasmas que ameaçam sua sanidade e sua lealdade a Mark. Mark, por sua vez, esconde um segredo que pode mudar tudo, uma verdade que ele sabe que precisa revelar, mas teme que destrua a frágil aliança que mantém com James e Helena. No entanto, a sede por justiça, ou talvez por vingança, é maior que qualquer receio, e eles seguem adiante, cada vez mais fundo nesse labirinto de corrupção e violência. Em uma reviravolta inesperada, eles descobrem que o verdadeiro mentor por trás de toda a rede criminosa é alguém muito próximo a eles.
alguém em quem sempre confiaram. O choque da traição é devastador, mas ao mesmo tempo reforça a determinação de Mark e James em levar sua missão até o fim. Eles sabem que essa será uma jornada sem retorno, que o preço a ser pago pode ser alto demais, mas aceitam o desafio com coragem inabalável. Na batalha final, num cenário desolado, cercados por inimigos de todos os lados, Mark e James vão até o limite de suas forças. Balas cortam o ar, explosões iluminam a escuridão, e cada passo se torna uma luta pela sobrevivência. O confronto é brutal, o desgaste é imenso, mas eles não recuam, não hesitam. Eles sabem que, para vencer, precisarão romper todas as barreiras, ignorar todas as ordens e quebrar todas as regras. Porque para eles, só há uma lei: não deixar ninguém escapar impune. Tolerância Zero chega ao seu clímax com uma sequência de tirar o fôlego, onde a justiça e a vingança se confundem, onde cada personagem enfrenta seus próprios demônios e onde a única certeza é a imprevisibilidade do próximo segundo. Prepare-se para um desfecho inesquecível, onde o destino dos personagens é selado em um confronto final, que vai desafiar todas as suas expectativas e questionar o que realmente significa lutar pelo que se acredita. Com o desenrolar da batalha final, Mark e James se veem no meio de um verdadeiro caos, onde o som ensurdecedor dos tiros se mistura aos gritos e explosões. Eles sabem que estão sozinhos contra um exército invisível de inimigos, mas não hesitam em avançar, movidos pela adrenalina e pela certeza de que recuar não é uma opção. Suas mãos, firmes nas armas, tremem de exaustão, mas seus olhos, fixos no objetivo, brilham com a determinação de quem não tem mais nada a perder. No meio dessa guerra, Helena, que os acompanha de perto, se depara com uma decisão crucial: fugir para salvar sua própria vida ou continuar ao lado dos policiais, arriscando tudo para expor a verdade que poderia mudar o destino da cidade para sempre. Com o coração batendo forte, ela escolhe a coragem. Munida apenas de sua câmera e de sua vontade de revelar o que realmente está acontecendo, ela se torna uma peça-chave nesse jogo mortal, gravando cada segundo daquela batalha para que o mundo saiba quem são os verdadeiros vilões. Mark, percebendo a presença de Helena em meio ao tiroteio, sente um peso no coração. Ele sabe que a decisão dela pode custar caro, que a verdade tem um preço e que nem todos estão dispostos a pagá-lo. Ao mesmo tempo, ele sente uma nova força crescer dentro de si. O medo se transforma em raiva, e a raiva em um impulso incontrolável de vencer. Ele sabe que esse é o momento decisivo, que não há como voltar atrás. Olha para James, que ao seu lado, luta com a mesma fúria e a mesma determinação, e ambos trocam um olhar de compreensão. Não é necessário dizer nada. Eles entendem que estão prontos para tudo. No auge do combate, um carro preto surge no horizonte, em alta velocidade. Dentro dele, o verdadeiro cérebro por trás de toda a operação criminosa. Mark e James sabem que aquela é a última chance de pegar o homem que orquestrou todos os crimes, que destruiu tantas vidas, que transformou a cidade em um campo de batalha. Eles correm em direção ao veículo, desafiando balas e explosões, cada passo pesado, cada movimento arriscado. Helena, com sua câmera em mãos, registra tudo, sabendo que aquele momento pode ser o fim, ou o início de uma nova era. O carro acelera, mas Mark, com um salto audacioso, se lança sobre ele, agarra-se ao capô com toda a força que lhe resta. O vilão, surpreso, tenta se desvencilhar, mas James, ao ver o amigo em perigo, dispara em direção aos pneus, fazendo o carro derrapar. Em meio à fumaça e ao barulho ensurdecedor, o veículo perde o controle e bate violentamente contra um muro. O impacto é brutal, mas Mark, de alguma forma, consegue se segurar. Ele se levanta, ferido, ensanguentado, mas com o olhar fixo no inimigo. James corre para o seu lado e, juntos, eles se aproximam do carro destruído. O vilão, preso entre os destroços, olha para eles com um sorriso de desprezo, sabendo que mesmo ali, mesmo derrotado, ainda tem segredos que podem destruí-los. Com um último esforço, ele tenta sacar uma arma escondida, mas Mark, rápido como um raio, o impede. Há um momento de silêncio tenso, um confronto de olhares, uma decisão no ar. E então, com uma voz firme e cheia de autoridade, Mark diz: acabou.
Você vai pagar por cada vida que tirou, por cada crime que cometeu. O vilão sem saída finalmente se rende. Mas a batalha ainda não termina. Mark e James sabem que essa é apenas a ponta do iceberg, que ainda há muito a ser revelado, muitas cabeças a serem derrubadas. Porém, naquele instante, naquele segundo de triunfo, eles sentem o gosto da vitória. A cidade, enfim, começa a despertar para uma nova realidade, e a justiça, mesmo que tardia, se faz presente. Helena, com lágrimas nos olhos, grava o último take. Este é o começo de algo novo, ela diz. E enquanto os dois policiais se afastam, lado a lado, prontos para a próxima luta, sabemos que com eles não há espaço para concessões. Que com eles a tolerância para o mal é, e sempre será, zero. Após a morte misteriosa de sua filha, um policial e seu melhor amigo partem em uma busca por respostas. Nesta investigação, eles irão entrar em confronto com poderosas gangues que escondem um grande segredo. A sede de vingança deste pai, em luto, trará à tona um audacioso plano que envolve jovens inocentes. Agora, nada, nem ninguém, poderá parar esses dois vingadores, que têm como único objetivo desvendar quem está por trás da morte de sua filha. A jornada até o cabeça de toda essa organização não será fácil, pois eles enfrentarão poderosos inimigos, homens treinados e prontos para matar. Porém, a sua sede de justiça será maior que todos os desafios que forem colocados no caminho deles. Cenas incríveis de ação e suspense esperam por você, no caminho desses dois policiais. Um filme eletrizante, do início ao fim. Em tolerância zero, após um brutal assassinato de um dos mais respeitados juízes da cidade, dois policiais, Mark e James, parceiros de longa data, decidem partir em uma missão implacável, em busca de justiça. Movidos pela revolta e pela necessidade de vingança, eles se deparam com um submundo sombrio, onde a lei do mais forte prevalece e onde os poderosos ditam as regras sem temer consequências. A cada esquina, uma nova revelação, a cada rosto, uma nova ameaça. Os dois policiais, sem medir esforços, começam a perseguir os envolvidos, atravessando as fronteiras do permitido e adentrando um universo de crimes que vai muito além do que poderiam imaginar. Eles enfrentam perigosos narcotraficantes, políticos corruptos e mercenários impiedosos, numa rede de conspiração que envolve as mais altas autoridades do país. A cidade, antes calma, agora se torna um campo de batalha, e eles, os guerreiros incansáveis dessa luta, sem descanso, sem medo. Mark, com seu olhar frio e calculista, e James, guiado pela raiva e pelo desejo de vingança, formam uma dupla explosiva, que ninguém consegue deter. A cada passo que avançam, a tensão aumenta, as batalhas ficam mais ferozes, e o mistério por trás do assassinato do juiz parece se complicar ainda mais. Suas vidas se tornam uma dança perigosa entre o dever e a lei, entre a justiça e a vingança. A determinação desses dois homens os leva a uma batalha final, onde cada movimento será crucial, onde cada decisão poderá significar vida ou morte. Eles se encontrarão cara a cara com os chefões do crime, em um confronto que será lembrado para sempre. Num turbilhão de tiros, explosões e confrontos, Tolerância Zero revela a essência de uma luta sem fim, onde os mocinhos, cansados de esperar por justiça, decidem fazer suas próprias regras. Enquanto Mark e James avançam em sua cruzada implacável, eles se deparam com aliados inesperados, pessoas comuns que também foram vítimas do sistema corrupto que governa a cidade. Entre eles, uma jovem jornalista, Helena, determinada a expor a verdade por trás dos crimes que envolvem figuras influentes e perigosas. Ela se junta aos dois policiais, fornecendo informações valiosas, mas também se arriscando em um jogo mortal, onde qualquer deslize pode ser o fim. A tensão cresce quando Mark e James descobrem que o assassinato do juiz é apenas a ponta do iceberg de uma conspiração que envolve tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e até o financiamento de guerras em territórios distantes. Cada nova pista leva a um inimigo mais poderoso, a um segredo mais sombrio. As ruas se tornam ainda mais perigosas, e as noites mais longas e repletas de emboscadas e perseguições alucinantes. Ao mesmo tempo, o passado começa a assombrar os dois homens. James, consumido pela culpa de um erro que cometeu anos atrás,
Se vê diante de fantasmas que ameaçam sua sanidade e sua lealdade a Mark. Mark, por sua vez, esconde um segredo que pode mudar tudo, uma verdade que ele sabe que precisa revelar, mas teme que destrua a frágil aliança que mantém com James e Helena. No entanto, a sede por justiça, ou talvez por vingança, é maior que qualquer receio, e eles seguem adiante, cada vez mais fundo nesse labirinto de corrupção e violência. Em uma reviravolta inesperada, eles descobrem que o verdadeiro mentor por trás de toda a rede criminosa é alguém muito próximo a eles, alguém em quem sempre confiaram. O choque da traição é devastador, mas ao mesmo tempo reforça a determinação de Mark e James em levar sua missão até o fim. Eles sabem que essa será uma jornada sem retorno, que o preço a ser pago pode ser alto demais, mas aceitam o desafio com coragem inabalável. Na batalha final, num cenário desolado, cercados por inimigos de todos os lados, Mark e James vão até o limite de suas forças. Balas cortam o ar, explosões iluminam a escuridão e cada passo se torna uma luta pela sobrevivência. O confronto é brutal, o desgaste é imenso, mas eles não recuam, não hesitam. Eles sabem que para vencer, precisarão romper todas as barreiras, ignorar todas as ordens e quebrar todas as regras. Porque para eles, só há uma lei: não deixar ninguém escapar impune. Tolerância Zero chega ao seu clímax com uma sequência de tirar o fôlego, onde a justiça e a vingança se confundem, onde cada personagem enfrenta seus próprios demônios e onde a única certeza é a imprevisibilidade do próximo segundo. Prepare-se para um desfecho inesquecível, onde o destino dos personagens é selado em um confronto final, que vai desafiar todas as suas expectativas e questionar o que realmente significa lutar pelo que se acredita. Com o desenrolar da batalha final, Mark e James se veem no meio de um verdadeiro caos, onde o som ensurdecedor dos tiros se mistura aos gritos e explosões. Eles sabem que estão sozinhos contra um exército invisível de inimigos, mas não hesitam em avançar, movidos pela adrenalina e pela certeza de que recuar não é uma opção. Suas mãos, firmes nas armas, tremem de exaustão, mas seus olhos, fixos no objetivo, brilham com a determinação de quem não tem mais nada a perder. No meio dessa guerra, Helena, que os acompanha de perto, se depara com uma decisão crucial: fugir para salvar sua própria vida ou continuar ao lado dos policiais, arriscando tudo para expor a verdade que poderia mudar o destino da cidade para sempre. Com o coração batendo forte, ela escolhe a coragem. Munida apenas de sua câmera e de sua vontade de revelar o que realmente está acontecendo, ela se torna uma peça-chave nesse jogo mortal, gravando cada segundo daquela batalha para que o mundo saiba quem são os verdadeiros vilões. Mark, percebendo a presença de Helena em meio ao tiroteio, sente um peso no coração. Ele sabe que a decisão dela pode custar caro, que a verdade tem um preço e que nem todos estão dispostos a pagá-lo. Ao mesmo tempo, ele sente uma nova força crescer dentro de si. O medo se transforma em raiva, e a raiva em um impulso incontrolável de vencer. Ele sabe que esse é o momento decisivo, que não há como voltar atrás. Olha para James, que ao seu lado, luta com a mesma fúria e a mesma determinação, e ambos trocam um olhar de compreensão. Não é necessário dizer nada. Eles entendem que estão prontos para tudo. No auge do combate, um carro preto surge no horizonte, em alta velocidade. Dentro dele, o verdadeiro cérebro por trás de toda a operação criminosa. Mark e James sabem que aquela é a última chance de pegar o homem que orquestrou todos os crimes, que destruiu tantas vidas, que transformou a cidade em um campo de batalha. Eles correm em direção ao veículo, desafiando balas e explosões, cada passo pesado, cada movimento arriscado. Helena, com sua câmera em mãos, registra tudo, sabendo que aquele momento pode ser o fim, ou o início de uma nova era. O carro acelera, mas Mark, com um salto audacioso, se lança sobre ele, agarra-se ao capô com toda a força que lhe resta. O vilão, surpreso, tenta se desvencilhar, mas James, ao ver o amigo em perigo, dispara em direção aos pneus, fazendo o carro derrapar. Em meio à fumaça e ao barulho ensurdecedor, o veículo perde o controle e bate violentamente contra um muro. O impacto é brutal, mas Mark, de alguma forma, consegue se segurar. Ele se levanta, ferido, ensanguentado,
mas com o olhar fixo no inimigo. James corre para o seu lado e, juntos, eles se aproximam do carro destruído. O vilão, preso entre os destroços, olha para eles com um sorriso de desprezo, sabendo que mesmo ali, mesmo derrotado, ainda tem segredos que podem destruí-los. Com um último esforço, ele tenta sacar uma arma escondida, mas Mark, rápido como um raio, o impede. Há um momento de silêncio tenso, um confronto de olhares, uma decisão no ar. E então, com uma voz firme e cheia de autoridade, Mark diz: "Acabou. Você vai pagar por cada vida que tirou, por cada crime que cometeu." O vilão sem saída finalmente se rende. Mas a batalha ainda não termina. Mark e James sabem que essa é apenas a ponta do iceberg, que ainda há muito a ser revelado, muitas cabeças a serem derrubadas. Porém, naquele instante, naquele segundo de triunfo, eles sentem o gosto da vitória. A cidade, enfim, começa a despertar para uma nova realidade, e a justiça, mesmo que tardia, se faz presente. Helena, com lágrimas nos olhos, grava o último take. "Este é o começo de algo novo", ela diz. E enquanto os dois policiais se afastam, lado a lado, prontos para a próxima luta, sabemos que com eles não há espaço para concessões. Que com eles a tolerância para o mal é, e sempre será, zero. Após a morte misteriosa de sua filha, um policial e seu melhor amigo partem em uma busca por respostas. Nesta investigação, eles irão entrar em confronto com poderosas gangues que escondem um grande segredo. A sede de vingança deste pai, em luto, trará à tona um audacioso plano que envolve jovens inocentes. Agora, nada, nem ninguém, poderá parar esses dois vingadores, que têm como único objetivo desvendar quem está por trás da morte de sua filha. A jornada até o cabeça de toda essa organização não será fácil, pois eles enfrentarão poderosos inimigos, homens treinados e prontos para matar. Porém, a sua sede de justiça será maior que todos os desafios que forem colocados no caminho deles. Cenas incríveis de ação e suspense esperam por você no caminho desses dois policiais. Um filme eletrizante, do início ao fim. Em tolerância zero, após um brutal assassinato de um dos mais respeitados juízes da cidade, dois policiais, Mark e James, parceiros de longa data, decidem partir em uma missão implacável em busca de justiça. Movidos pela revolta e pela necessidade de vingança, eles se deparam com um submundo sombrio, onde a lei do mais forte prevalece e onde os poderosos ditam as regras sem temer consequências. A cada esquina, uma nova revelação, a cada rosto, uma nova ameaça. Os dois policiais, sem medir esforços, começam a perseguir os envolvidos, atravessando as fronteiras do permitido e adentrando um universo de crimes que vai muito além do que poderiam imaginar. Eles enfrentam perigosos narcotraficantes, políticos corruptos e mercenários impiedosos, numa rede de conspiração que envolve as mais altas autoridades do país. A cidade, antes calma, agora se torna um campo de batalha, e eles, os guerreiros incansáveis dessa luta, sem descanso, sem medo. Mark, com seu olhar frio e calculista, e James, guiado pela raiva e pelo desejo de vingança, formam uma dupla explosiva, que ninguém consegue deter. A cada passo que avançam, a tensão aumenta, as batalhas ficam mais ferozes, e o mistério por trás do assassinato do juiz parece se complicar ainda mais. Suas vidas se tornam uma dança perigosa entre o dever e a lei, entre a justiça e a vingança. A determinação desses dois homens os leva a uma batalha final, onde cada movimento será crucial, onde cada decisão poderá significar vida ou morte. Eles se encontrarão cara a cara com os chefões do crime, em um confronto que será lembrado para sempre. Num turbilhão de tiros, explosões e confrontos, Tolerância Zero revela a essência de uma luta sem fim, onde os mocinhos, cansados de esperar por justiça, decidem fazer suas próprias regras. Enquanto Mark e James avançam em sua cruzada implacável, eles se deparam com aliados inesperados, pessoas comuns que também foram vítimas do sistema corrupto que governa a cidade. Entre eles, uma jovem jornalista, Helena, determinada a expor a verdade por trás dos crimes que envolvem figuras influentes e perigosas. Ela se junta aos dois policiais, fornecendo informações valiosas, mas também se arriscando em um jogo mortal, onde qualquer deslize pode ser o fim.
A tensão cresce quando Mark e James descobrem que o assassinato do juiz é apenas a ponta do iceberg de uma conspiração que envolve tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e até o financiamento de guerras em territórios distantes. Cada nova pista leva a um inimigo mais poderoso, a um segredo mais sombrio. As ruas se tornam ainda mais perigosas e as noites mais longas e repletas de emboscadas e perseguições alucinantes. Ao mesmo tempo, o passado começa a assombrar os dois homens. James, consumido pela culpa de um erro que cometeu anos atrás, se vê diante de fantasmas que ameaçam sua sanidade e sua lealdade a Mark. Mark, por sua vez, esconde um segredo que pode mudar tudo, uma verdade que ele sabe que precisa revelar, mas teme que destrua a frágil aliança que mantém com James e Helena. No entanto, a sede por justiça, ou talvez por vingança, é maior que qualquer receio, e eles seguem adiante, cada vez mais fundo nesse labirinto de corrupção e violência. Em uma reviravolta inesperada, eles descobrem que o verdadeiro mentor por trás de toda a rede criminosa é alguém muito próximo a eles, alguém em quem sempre confiaram. O choque da traição é devastador, mas ao mesmo tempo reforça a determinação de Mark e James em levar sua missão até o fim. Eles sabem que essa será uma jornada sem retorno, que o preço a ser pago pode ser alto demais, mas aceitam o desafio com coragem inabalável. Na batalha final, num cenário desolado, cercados por inimigos de todos os lados, Mark e James vão até o limite de suas forças. Balas cortam o ar, explosões iluminam a escuridão, e cada passo se torna uma luta pela sobrevivência. O confronto é brutal, o desgaste é imenso, mas eles não recuam, não hesitam. Eles sabem que para vencer, precisarão romper todas as barreiras, ignorar todas as ordens e quebrar todas as regras. Porque para eles, só há uma lei: não deixar ninguém escapar impune. Tolerância Zero chega ao seu clímax com uma sequência de tirar o fôlego, onde a justiça e a vingança se confundem, onde cada personagem enfrenta seus próprios demônios e onde a única certeza é a imprevisibilidade do próximo segundo. Prepare-se para um desfecho inesquecível, onde o destino dos personagens é selado em um confronto final, que vai desafiar todas as suas expectativas e questionar o que realmente significa lutar pelo que se acredita. Com o desenrolar da batalha final, Mark e James se veem no meio de um verdadeiro caos, onde o som ensurdecedor dos tiros se mistura aos gritos e explosões. Eles sabem que estão sozinhos contra um exército invisível de inimigos, mas não hesitam em avançar, movidos pela adrenalina e pela certeza de que recuar não é uma opção. Suas mãos, firmes nas armas, tremem de exaustão, mas seus olhos, fixos no objetivo, brilham com a determinação de quem não tem mais nada a perder. No meio dessa guerra, Helena, que os acompanha de perto, se depara com uma decisão crucial: fugir para salvar sua própria vida ou continuar ao lado dos policiais, arriscando tudo para expor a verdade que poderia mudar o destino da cidade para sempre. Com o coração batendo forte, ela escolhe a coragem. Munida apenas de sua câmera e de sua vontade de revelar o que realmente está acontecendo, ela se torna uma peça-chave nesse jogo mortal, gravando cada segundo daquela batalha para que o mundo saiba quem são os verdadeiros vilões. Mark, percebendo a presença de Helena em meio ao tiroteio, sente um peso no coração. Ele sabe que a decisão dela pode custar caro, que a verdade tem um preço e que nem todos estão dispostos a pagá-lo. Ao mesmo tempo, ele sente uma nova força crescer dentro de si. O medo se transforma em raiva, e a raiva em um impulso incontrolável de vencer. Ele sabe que esse é o momento decisivo, que não há como voltar atrás. Olha para James, que ao seu lado luta com a mesma fúria e a mesma determinação, e ambos trocam um olhar de compreensão. Não é necessário dizer nada. Eles entendem que estão prontos para tudo. No auge do combate, um carro preto surge no horizonte, em alta velocidade. Dentro dele, o verdadeiro cérebro por trás de toda a operação criminosa. Mark e James sabem que aquela é a última chance de pegar o homem que orquestrou todos os crimes, que destruiu tantas vidas, que transformou a cidade em um campo de batalha. Eles correm em direção ao veículo, desafiando balas e explosões, cada passo pesado, cada movimento arriscado. Helena, com sua câmera em mãos, registra tudo,
sabendo que aquele momento pode ser o fim, ou o início de uma nova era. O carro acelera, mas Mark, com um salto audacioso, se lança sobre ele, agarra-se ao capô com toda a força que lhe resta. O vilão, surpreso, tenta se desvencilhar, mas James, ao ver o amigo em perigo, dispara em direção aos pneus, fazendo o carro derrapar. Em meio à fumaça e ao barulho ensurdecedor, o veículo perde o controle e bate violentamente contra um muro. O impacto é brutal, mas Mark, de alguma forma, consegue se segurar. Ele se levanta, ferido, ensanguentado, mas com o olhar fixo no inimigo. James corre para o seu lado e, juntos, eles se aproximam do carro destruído. O vilão, preso entre os destroços, olha para eles com um sorriso de desprezo, sabendo que mesmo ali, mesmo derrotado, ainda tem segredos que podem destruí-los. Com um último esforço, ele tenta sacar uma arma escondida, mas Mark, rápido como um raio, o impede. Há um momento de silêncio tenso, um confronto de olhares, uma decisão no ar. E então, com uma voz firme e cheia de autoridade, Mark diz: "Acabou. Você vai pagar por cada vida que tirou, por cada crime que cometeu." O vilão sem saída finalmente se rende, mas a batalha ainda não termina. Mark e James sabem que essa é apenas a ponta do iceberg, que ainda há muito a ser revelado, muitas cabeças a serem derrubadas. Porém, naquele instante, naquele segundo de triunfo, eles sentem o gosto da vitória. A cidade, enfim, começa a despertar para uma nova realidade, e a justiça, mesmo que tardia, se faz presente. Helena, com lágrimas nos olhos, grava o último take. "Este é o começo de algo novo", ela diz. E enquanto os dois policiais se afastam, lado a lado, prontos para a próxima luta, sabemos que com eles não há espaço para concessões. Que com eles a tolerância para o mal é, e sempre será, zero. Após a morte misteriosa de sua filha, um policial e seu melhor amigo partem em uma busca por respostas. Nesta investigação, eles irão entrar em confronto com poderosas gangues que escondem um grande segredo. A sede de vingança deste pai, em luto, trará à tona um audacioso plano que envolve jovens inocentes. Agora, nada, nem ninguém, poderá parar esses dois vingadores, que têm como único objetivo desvendar quem está por trás da morte de sua filha. A jornada até o cabeça de toda essa organização não será fácil, pois eles enfrentarão poderosos inimigos, homens treinados e prontos para matar. Porém, a sua sede de justiça será maior que todos os desafios que forem colocados no caminho deles. Cenas incríveis de ação e suspense esperam por você, no caminho desses dois policiais. Um filme eletrizante, do início ao fim. Em tolerância zero, após um brutal assassinato de um dos mais respeitados juízes da cidade, dois policiais, Mark e James, parceiros de longa data, decidem partir em uma missão implacável, em busca de justiça. Movidos pela revolta e pela necessidade de vingança, eles se deparam com um submundo sombrio, onde a lei do mais forte prevalece e onde os poderosos ditam as regras sem temer consequências. A cada esquina, uma nova revelação, a cada rosto, uma nova ameaça. Os dois policiais, sem medir esforços, começam a perseguir os envolvidos, atravessando as fronteiras do permitido e adentrando um universo de crimes que vai muito além do que poderiam imaginar. Eles enfrentam perigosos narcotraficantes, políticos corruptos e mercenários impiedosos, numa rede de conspiração que envolve as mais altas autoridades do país. A cidade, antes calma, agora se torna um campo de batalha, e eles, os guerreiros incansáveis dessa luta, sem descanso, sem medo. Mark, com seu olhar frio e calculista, e James, guiado pela raiva e pelo desejo de vingança, formam uma dupla explosiva, que ninguém consegue deter. A cada passo que avançam, a tensão aumenta, as batalhas ficam mais ferozes, e o mistério por trás do assassinato do juiz parece se complicar ainda mais. Suas vidas se tornam uma dança perigosa entre o dever e a lei, entre a justiça e a vingança. A determinação desses dois homens os leva a uma batalha final, onde cada movimento será crucial, onde cada decisão poderá significar vida ou morte. Eles se encontrarão cara a cara com os chefões do crime, em um confronto que será lembrado para sempre. Num turbilhão de tiros, explosões e confrontos,
Tolerância Zero revela a essência de uma luta sem fim, onde os mocinhos, cansados de esperar por justiça, decidem fazer suas próprias regras. Enquanto Mark e James avançam em sua cruzada implacável, eles se deparam com aliados inesperados, pessoas comuns que também foram vítimas do sistema corrupto que governa a cidade. Entre eles, uma jovem jornalista, Helena, determinada a expor a verdade por trás dos crimes que envolvem figuras influentes e perigosas. Ela se junta aos dois policiais, fornecendo informações valiosas, mas também se arriscando em um jogo mortal, onde qualquer deslize pode ser o fim. A tensão cresce quando Mark e James descobrem que o assassinato do juiz é apenas a ponta do iceberg de uma conspiração que envolve tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e até o financiamento de guerras em territórios distantes. Cada nova pista leva a um inimigo mais poderoso, a um segredo mais sombrio. As ruas se tornam ainda mais perigosas, e as noites mais longas e repletas de emboscadas e perseguições alucinantes. Ao mesmo tempo, o passado começa a assombrar os dois homens. James, consumido pela culpa de um erro que cometeu anos atrás, se vê diante de fantasmas que ameaçam sua sanidade e sua lealdade a Mark. Mark, por sua vez, esconde um segredo que pode mudar tudo, uma verdade que ele sabe que precisa revelar, mas teme que destrua a frágil aliança que mantém com James e Helena. No entanto, a sede por justiça, ou talvez por vingança, é maior que qualquer receio, e eles seguem adiante, cada vez mais fundo nesse labirinto de corrupção e violência. Em uma reviravolta inesperada, eles descobrem que o verdadeiro mentor por trás de toda a rede criminosa é alguém muito próximo a eles, alguém em quem sempre confiaram. O choque da traição é devastador, mas ao mesmo tempo reforça a determinação de Mark e James em levar sua missão até o fim. Eles sabem que essa será uma jornada sem retorno, que o preço a ser pago pode ser alto demais, mas aceitam o desafio com coragem inabalável. Na batalha final, num cenário desolado, cercados por inimigos de todos os lados, Mark e James vão até o limite de suas forças. Balas cortam o ar, explosões iluminam a escuridão, e cada passo se torna uma luta pela sobrevivência. O confronto é brutal, o desgaste é imenso, mas eles não recuam, não hesitam. Eles sabem que, para vencer, precisarão romper todas as barreiras, ignorar todas as ordens e quebrar todas as regras. Porque para eles, só há uma lei: não deixar ninguém escapar impune. Tolerância Zero chega ao seu clímax com uma sequência de tirar o fôlego, onde a justiça e a vingança se confundem, onde cada personagem enfrenta seus próprios demônios e onde a única certeza é a imprevisibilidade do próximo segundo. Prepare-se para um desfecho inesquecível, onde o destino dos personagens é selado em um confronto final, que vai desafiar todas as suas expectativas e questionar o que realmente significa lutar pelo que se acredita. Com o desenrolar da batalha final, Mark e James se veem no meio de um verdadeiro caos, onde o som ensurdecedor dos tiros se mistura aos gritos e explosões. Eles sabem que estão sozinhos contra um exército invisível de inimigos, mas não hesitam em avançar, movidos pela adrenalina e pela certeza de que recuar não é uma opção. Suas mãos, firmes nas armas, tremem de exaustão, mas seus olhos, fixos no objetivo, brilham com a determinação de quem não tem mais nada a perder. No meio dessa guerra, Helena, que os acompanha de perto, se depara com uma decisão crucial: fugir para salvar sua própria vida ou continuar ao lado dos policiais, arriscando tudo para expor a verdade que poderia mudar o destino da cidade para sempre. Com o coração batendo forte, ela escolhe a coragem. Munida apenas de sua câmera e de sua vontade de revelar o que realmente está acontecendo, ela se torna uma peça-chave nesse jogo mortal, gravando cada segundo daquela batalha para que o mundo saiba quem são os verdadeiros vilões. Mark, percebendo a presença de Helena em meio ao tiroteio, sente um peso no coração. Ele sabe que a decisão dela pode custar caro, que a verdade tem um preço e que nem todos estão dispostos a pagá-lo. Ao mesmo tempo, ele sente uma nova força crescer dentro de si. O medo se transforma em raiva, e a raiva em um impulso incontrolável de vencer. Ele sabe que esse é o momento decisivo, que não há como voltar atrás. Olha para James, que ao seu lado
luta com a mesma fúria e a mesma determinação, e ambos trocam um olhar de compreensão. Não é necessário dizer nada. Eles entendem que estão prontos para tudo. No auge do combate, um carro preto surge no horizonte, em alta velocidade. Dentro dele, o verdadeiro cérebro por trás de toda a operação criminosa. Mark e James sabem que aquela é a última chance de pegar o homem que orquestrou todos os crimes, que destruiu tantas vidas, que transformou a cidade em um campo de batalha. Eles correm em direção ao veículo, desafiando balas e explosões, cada passo pesado, cada movimento arriscado. Helena, com sua câmera em mãos, registra tudo, sabendo que aquele momento pode ser o fim, ou o início de uma nova era. O carro acelera, mas Mark, com um salto audacioso, se lança sobre ele, agarra-se ao capô com toda a força que lhe resta. O vilão, surpreso, tenta se desvencilhar, mas James, ao ver o amigo em perigo, dispara em direção aos pneus, fazendo o carro derrapar. Em meio à fumaça e ao barulho ensurdecedor, o veículo perde o controle e bate violentamente contra um muro. O impacto é brutal, mas Mark, de alguma forma, consegue se segurar. Ele se levanta, ferido, ensanguentado, mas com o olhar fixo no inimigo. James corre para o seu lado e, juntos, eles se aproximam do carro destruído. O vilão, preso entre os destroços, olha para eles com um sorriso de desprezo, sabendo que mesmo ali, mesmo derrotado, ainda tem segredos que podem destruí-los. Com um último esforço, ele tenta sacar uma arma escondida, mas Mark, rápido como um raio, o impede. Há um momento de silêncio tenso, um confronto de olhares, uma decisão no ar. E então, com uma voz firme e cheia de autoridade, Mark diz: "Acabou. Você vai pagar por cada vida que tirou, por cada crime que cometeu." O vilão sem saída finalmente se rende. Mas a batalha ainda não termina. Mark e James sabem que essa é apenas a ponta do iceberg, que ainda há muito a ser revelado, muitas cabeças a serem derrubadas. Porém, naquele instante, naquele segundo de triunfo, eles sentem o gosto da vitória. A cidade, enfim, começa a despertar para uma nova realidade, e a justiça, mesmo que tardia, se faz presente. Helena, com lágrimas nos olhos, grava o último take. "Este é o começo de algo novo", ela diz. E enquanto os dois policiais se afastam, lado a lado, prontos para a próxima luta, sabemos que com eles não há espaço para concessões. Que com eles a tolerância para o mal é, e sempre será, zero. Após a morte misteriosa de sua filha, um policial e seu melhor amigo partem em uma busca por respostas. Nesta investigação, eles irão entrar em confronto com poderosas gangues que escondem um grande segredo. A sede de vingança deste pai, em luto, trará à tona um audacioso plano que envolve jovens inocentes. Agora, nada, nem ninguém, poderá parar esses dois vingadores, que têm como único objetivo desvendar quem está por trás da morte de sua filha. A jornada até o cabeça de toda essa organização não será fácil, pois eles enfrentarão poderosos inimigos, homens treinados e prontos para matar. Porém, a sua sede de justiça será maior que todos os desafios que forem colocados no caminho deles. Cenas incríveis de ação e suspense esperam por você, no caminho desses dois policiais. Um filme eletrizante, do início ao fim. Em tolerância zero, após um brutal assassinato de um dos mais respeitados juízes da cidade, dois policiais, Mark e James, parceiros de longa data, decidem partir em uma missão implacável, em busca de justiça. Movidos pela revolta e pela necessidade de vingança, eles se deparam com um submundo sombrio, onde a lei do mais forte prevalece e onde os poderosos ditam as regras sem temer consequências. A cada esquina, uma nova revelação, a cada rosto, uma nova ameaça. Os dois policiais, sem medir esforços, começam a perseguir os envolvidos, atravessando as fronteiras do permitido e adentrando um universo de crimes que vai muito além do que poderiam imaginar. Eles enfrentam perigosos narcotraficantes, políticos corruptos e mercenários impiedosos, numa rede de conspiração que envolve as mais altas autoridades do país. A cidade, antes calma, agora se torna um campo de batalha, e eles, os guerreiros incansáveis dessa luta, sem descanso, sem medo. Mark, com seu olhar frio e calculista, e James, guiado pela raiva e pelo desejo de vingança,
formam uma dupla explosiva, que ninguém consegue deter. A cada passo que avançam, a tensão aumenta, as batalhas ficam mais ferozes, e o mistério por trás do assassinato do juiz parece se complicar ainda mais. Suas vidas se tornam uma dança perigosa entre o dever e a lei, entre a justiça e a vingança. A determinação desses dois homens os leva a uma batalha final, onde cada movimento será crucial, onde cada decisão poderá significar vida ou morte. Eles se encontrarão cara a cara com os chefões do crime, em um confronto que será lembrado para sempre. Num turbilhão de tiros, explosões e confrontos, Tolerância Zero revela a essência de uma luta sem fim, onde os mocinhos, cansados de esperar por justiça, decidem fazer suas próprias regras. Enquanto Mark e James avançam em sua cruzada implacável, eles se deparam com aliados inesperados, pessoas comuns que também foram vítimas do sistema corrupto que governa a cidade. Entre eles, uma jovem jornalista, Helena, determinada a expor a verdade por trás dos crimes que envolvem figuras influentes e perigosas. Ela se junta aos dois policiais, fornecendo informações valiosas, mas também se arriscando em um jogo mortal, onde qualquer deslize pode ser o fim. A tensão cresce quando Mark e James descobrem que o assassinato do juiz é apenas a ponta do iceberg de uma conspiração que envolve tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e até o financiamento de guerras em territórios distantes. Cada nova pista leva a um inimigo mais poderoso, a um segredo mais sombrio. As ruas se tornam ainda mais perigosas, e as noites mais longas e repletas de emboscadas e perseguições alucinantes. Ao mesmo tempo, o passado começa a assombrar os dois homens. James, consumido pela culpa de um erro que cometeu anos atrás, se vê diante de fantasmas que ameaçam sua sanidade e sua lealdade a Mark. Mark, por sua vez, esconde um segredo que pode mudar tudo, uma verdade que ele sabe que precisa revelar, mas teme que destrua a frágil aliança que mantém com James e Helena. No entanto, a sede por justiça, ou talvez por vingança, é maior que qualquer receio, e eles seguem adiante, cada vez mais fundo nesse labirinto de corrupção e violência. Em uma reviravolta inesperada, eles descobrem que o verdadeiro mentor por trás de toda a rede criminosa é alguém muito próximo a eles, alguém em quem sempre confiaram. O choque da traição é devastador, mas ao mesmo tempo reforça a determinação de Mark e James em levar sua missão até o fim. Eles sabem que essa será uma jornada sem retorno, que o preço a ser pago pode ser alto demais, mas aceitam o desafio com coragem inabalável. Na batalha final, num cenário desolado, cercados por inimigos de todos os lados, Mark e James vão até o limite de suas forças. Balas cortam o ar, explosões iluminam a escuridão, e cada passo se torna uma luta pela sobrevivência. O confronto é brutal, o desgaste é imenso, mas eles não recuam, não hesitam. Eles sabem que, para vencer, precisarão romper todas as barreiras, ignorar todas as ordens e quebrar todas as regras. Porque para eles, só há uma lei: não deixar ninguém escapar impune. Tolerância Zero chega ao seu clímax com uma sequência de tirar o fôlego, onde a justiça e a vingança se confundem, onde cada personagem enfrenta seus próprios demônios e onde a única certeza é a imprevisibilidade do próximo segundo. Prepare-se para um desfecho inesquecível, onde o destino dos personagens é selado em um confronto final, que vai desafiar todas as suas expectativas e questionar o que realmente significa lutar pelo que se acredita. Com o desenrolar da batalha final, Mark e James se veem no meio de um verdadeiro caos, onde o som ensurdecedor dos tiros se mistura aos gritos e explosões. Eles sabem que estão sozinhos contra um exército invisível de inimigos, mas não hesitam em avançar, movidos pela adrenalina e pela certeza de que recuar não é uma opção. Suas mãos, firmes nas armas, tremem de exaustão, mas seus olhos, fixos no objetivo, brilham com a determinação de quem não tem mais nada a perder. No meio dessa guerra, Helena, que os acompanha de perto, se depara com uma decisão crucial: fugir para salvar sua própria vida ou continuar ao lado dos policiais, arriscando tudo para expor a verdade que poderia mudar o destino da cidade para sempre. Com o coração batendo forte, ela escolhe a coragem. Munida apenas de sua câmera e de sua vontade de revelar o que realmente está acontecendo, ela se torna uma peça-chave nesse jogo mortal,
gravando cada segundo daquela batalha para que o mundo saiba quem são os verdadeiros vilões. Mark, percebendo a presença de Helena em meio ao tiroteio, sente um peso no coração. Ele sabe que a decisão dela pode custar caro, que a verdade tem um preço e que nem todos estão dispostos a pagá-lo. Ao mesmo tempo, ele sente uma nova força crescer dentro de si. O medo se transforma em raiva, e a raiva em um impulso incontrolável de vencer. Ele sabe que esse é o momento decisivo, que não há como voltar atrás. Olha para James, que ao seu lado luta com a mesma fúria e a mesma determinação, e ambos trocam um olhar de compreensão. Não é necessário dizer nada. Eles entendem que estão prontos para tudo. No auge do combate, um carro preto surge no horizonte, em alta velocidade. Dentro dele, o verdadeiro cérebro por trás de toda a operação criminosa. Mark e James sabem que aquela é a última chance de pegar o homem que orquestrou todos os crimes, que destruiu tantas vidas, que transformou a cidade em um campo de batalha. Eles correm em direção ao veículo, desafiando balas e explosões, cada passo pesado, cada movimento arriscado. Helena, com sua câmera em mãos, registra tudo, sabendo que aquele momento pode ser o fim, ou o início de uma nova era. O carro acelera, mas Mark, com um salto audacioso, se lança sobre ele, agarra-se ao capô com toda a força que lhe resta. O vilão, surpreso, tenta se desvencilhar, mas James, ao ver o amigo em perigo, dispara em direção aos pneus, fazendo o carro derrapar. Em meio à fumaça e ao barulho ensurdecedor, o veículo perde o controle e bate violentamente contra um muro. O impacto é brutal, mas Mark, de alguma forma, consegue se segurar. Ele se levanta, ferido, ensanguentado, mas com o olhar fixo no inimigo. James corre para o seu lado e, juntos, eles se aproximam do carro destruído. O vilão, preso entre os destroços, olha para eles com um sorriso de desprezo, sabendo que mesmo ali, mesmo derrotado, ainda tem segredos que podem destruí-los. Com um último esforço, ele tenta sacar uma arma escondida, mas Mark, rápido como um raio, o impede. Há um momento de silêncio tenso, um confronto de olhares, uma decisão no ar. E então, com uma voz firme e cheia de autoridade, Mark diz: "Acabou. Você vai pagar por cada vida que tirou, por cada crime que cometeu." O vilão sem saída finalmente se rende. Mas a batalha ainda não termina. Mark e James sabem que essa é apenas a ponta do iceberg, que ainda há muito a ser revelado, muitas cabeças a serem derrubadas. Porém, naquele instante, naquele segundo de triunfo, eles sentem o gosto da vitória. A cidade, enfim, começa a despertar para uma nova realidade, e a justiça, mesmo que tardia, se faz presente. Helena, com lágrimas nos olhos, grava o último take. "Este é o começo de algo novo", ela diz. E enquanto os dois policiais se afastam, lado a lado, prontos para a próxima luta, sabemos que com eles não há espaço para concessões. Que com eles a tolerância para o mal é, e sempre será, zero. Após a morte misteriosa de sua filha, um policial e seu melhor amigo partem em uma busca por respostas. Nesta investigação, eles irão entrar em confronto com poderosas gangues que escondem um grande segredo. A sede de vingança deste pai, em luto, trará à tona um audacioso plano que envolve jovens inocentes. Agora, nada, nem ninguém, poderá parar esses dois vingadores, que têm como único objetivo desvendar quem está por trás da morte de sua filha. A jornada até o cabeça de toda essa organização não será fácil, pois eles enfrentarão poderosos inimigos, homens treinados e prontos para matar. Porém, a sua sede de justiça será maior que todos os desafios que forem colocados no caminho deles. Cenas incríveis de ação e suspense esperam por você, no caminho desses dois policiais. Um filme eletrizante, do início ao fim. Em tolerância zero, após um brutal assassinato de um dos mais respeitados juízes da cidade, dois policiais, Mark e James, parceiros de longa data, decidem partir em uma missão implacável, em busca de justiça. Movidos pela revolta e pela necessidade de vingança, eles se deparam com um submundo sombrio, onde a lei do mais forte prevalece e onde os poderosos ditam as regras sem temer consequências. A cada esquina, uma nova revelação, a cada rosto, uma nova ameaça. Os dois policiais, sem medir esforços,
começam a perseguir os envolvidos, atravessando as fronteiras do permitido e adentrando um universo de crimes que vai muito além do que poderiam imaginar. Eles enfrentam perigosos narcotraficantes, políticos corruptos e mercenários impiedosos, numa rede de conspiração que envolve as mais altas autoridades do país. A cidade, antes calma, agora se torna um campo de batalha, e eles, os guerreiros incansáveis dessa luta, sem descanso, sem medo. Mark, com seu olhar frio e calculista, e James, guiado pela raiva e pelo desejo de vingança, formam uma dupla explosiva, que ninguém consegue deter. A cada passo que avançam, a tensão aumenta, as batalhas ficam mais ferozes, e o mistério por trás do assassinato do juiz parece se complicar ainda mais. Suas vidas se tornam uma dança perigosa entre o dever e a lei, entre a justiça e a vingança. A determinação desses dois homens os leva a uma batalha final, onde cada movimento será crucial, onde cada decisão poderá significar vida ou morte. Eles se encontrarão cara a cara com os chefões do crime, em um confronto que será lembrado para sempre. Num turbilhão de tiros, explosões e confrontos, Tolerância Zero revela a essência de uma luta sem fim, onde os mocinhos, cansados de esperar por justiça, decidem fazer suas próprias regras. Enquanto Mark e James avançam em sua cruzada implacável, eles se deparam com aliados inesperados, pessoas comuns que também foram vítimas do sistema corrupto que governa a cidade. Entre eles, uma jovem jornalista, Helena, determinada a expor a verdade por trás dos crimes que envolvem figuras influentes e perigosas. Ela se junta aos dois policiais, fornecendo informações valiosas, mas também se arriscando em um jogo mortal, onde qualquer deslize pode ser o fim. A tensão cresce quando Mark e James descobrem que o assassinato do juiz é apenas a ponta do iceberg de uma conspiração que envolve tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e até o financiamento de guerras em territórios distantes. Cada nova pista leva a um inimigo mais poderoso, a um segredo mais sombrio. As ruas se tornam ainda mais perigosas, e as noites mais longas e repletas de emboscadas e perseguições alucinantes. Ao mesmo tempo, o passado começa a assombrar os dois homens. James, consumido pela culpa de um erro que cometeu anos atrás, se vê diante de fantasmas que ameaçam sua sanidade e sua lealdade a Mark. Mark, por sua vez, esconde um segredo que pode mudar tudo, uma verdade que ele sabe que precisa revelar, mas teme que destrua a frágil aliança que mantém com James e Helena. No entanto, a sede por justiça, ou talvez por vingança, é maior que qualquer receio, e eles seguem adiante, cada vez mais fundo nesse labirinto de corrupção e violência. Em uma reviravolta inesperada, eles descobrem que o verdadeiro mentor por trás de toda a rede criminosa é alguém muito próximo a eles, alguém em quem sempre confiaram. O choque da traição é devastador, mas ao mesmo tempo reforça a determinação de Mark e James em levar sua missão até o fim. Eles sabem que essa será uma jornada sem retorno, que o preço a ser pago pode ser alto demais, mas aceitam o desafio com coragem inabalável. Na batalha final, num cenário desolado, cercados por inimigos de todos os lados, Mark e James vão até o limite de suas forças. Balas cortam o ar, explosões iluminam a escuridão, e cada passo se torna uma luta pela sobrevivência. O confronto é brutal, o desgaste é imenso, mas eles não recuam, não hesitam. Eles sabem que, para vencer, precisarão romper todas as barreiras, ignorar todas as ordens e quebrar todas as regras. Porque para eles, só há uma lei: não deixar ninguém escapar impune. Tolerância Zero chega ao seu clímax com uma sequência de tirar o fôlego, onde a justiça e a vingança se confundem, onde cada personagem enfrenta seus próprios demônios e onde a única certeza é a imprevisibilidade do próximo segundo. Prepare-se para um desfecho inesquecível, onde o destino dos personagens é selado em um confronto final, que vai desafiar todas as suas expectativas e questionar o que realmente significa lutar pelo que se acredita. Com o desenrolar da batalha final, Mark e James se veem no meio de um verdadeiro caos, onde o som ensurdecedor dos tiros se mistura aos gritos e explosões. Eles sabem que estão sozinhos contra um exército invisível de inimigos, mas não hesitam em avançar, movidos pela adrenalina e pela certeza de que recuar não é uma opção. Suas mãos, firmes nas armas,
tremem de exaustão, mas seus olhos, fixos no objetivo, brilham com a determinação de quem não tem mais nada a perder. No meio dessa guerra, Helena, que os acompanha de perto, se depara com uma decisão crucial: fugir para salvar sua própria vida ou continuar ao lado dos policiais, arriscando tudo para expor a verdade que poderia mudar o destino da cidade para sempre. Com o coração batendo forte, ela escolhe a coragem. Munida apenas de sua câmera e de sua vontade de revelar o que realmente está acontecendo, ela se torna uma peça-chave nesse jogo mortal, gravando cada segundo daquela batalha para que o mundo saiba quem são os verdadeiros vilões. Mark, percebendo a presença de Helena em meio ao tiroteio, sente um peso no coração. Ele sabe que a decisão dela pode custar caro, que a verdade tem um preço e que nem todos estão dispostos a pagá-lo. Ao mesmo tempo, ele sente uma nova força crescer dentro de si. O medo se transforma em raiva, e a raiva em um impulso incontrolável de vencer. Ele sabe que esse é o momento decisivo, que não há como voltar atrás. Olha para James, que ao seu lado luta com a mesma fúria e a mesma determinação, e ambos trocam um olhar de compreensão. Não é necessário dizer nada. Eles entendem que estão prontos para tudo. No auge do combate, um carro preto surge no horizonte, em alta velocidade. Dentro dele, o verdadeiro cérebro por trás de toda a operação criminosa. Mark e James sabem que aquela é a última chance de pegar o homem que orquestrou todos os crimes, que destruiu tantas vidas, que transformou a cidade em um campo de batalha. Eles correm em direção ao veículo, desafiando balas e explosões, cada passo pesado, cada movimento arriscado. Helena, com sua câmera em mãos, registra tudo, sabendo que aquele momento pode ser o fim, ou o início de uma nova era. O carro acelera, mas Mark, com um salto audacioso, se lança sobre ele, agarra-se ao capô com toda a força que lhe resta. O vilão, surpreso, tenta se desvencilhar, mas James, ao ver o amigo em perigo, dispara em direção aos pneus, fazendo o carro derrapar. Em meio à fumaça e ao barulho ensurdecedor, o veículo perde o controle e bate violentamente contra um muro. O impacto é brutal, mas Mark, de alguma forma, consegue se segurar. Ele se levanta, ferido, ensanguentado, mas com o olhar fixo no inimigo. James corre para o seu lado e, juntos, eles se aproximam do carro destruído. O vilão, preso entre os destroços, olha para eles com um sorriso de desprezo, sabendo que mesmo ali, mesmo derrotado, ainda tem segredos que podem destruí-los. Com um último esforço, ele tenta sacar uma arma escondida, mas Mark, rápido como um raio, o impede. Há um momento de silêncio tenso, um confronto de olhares, uma decisão no ar. E então, com uma voz firme e cheia de autoridade, Mark diz: "Acabou. Você vai pagar por cada vida que tirou, por cada crime que cometeu." O vilão sem saída finalmente se rende, mas a batalha ainda não termina. Mark e James sabem que essa é apenas a ponta do iceberg, que ainda há muito a ser revelado, muitas cabeças a serem derrubadas. Porém, naquele instante, naquele segundo de triunfo, eles sentem o gosto da vitória. A cidade, enfim, começa a despertar para uma nova realidade, e a justiça, mesmo que tardia, se faz presente. Helena, com lágrimas nos olhos, grava o último take. "Este é o começo de algo novo", ela diz. E enquanto os dois policiais se afastam, lado a lado, prontos para a próxima luta, sabemos que com eles não há espaço para concessões. Que com eles a tolerância para o mal é, e sempre será, zero. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.